Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um planejamento completo sobre a Semana do Carnaval para a Educação Infantil alinhado à BNCC. Isso mesmo, gente, nós vamos falar sobre a semana inteira do Carnaval. Vamos colocar atividades à mão na massa com as crianças. Vou dar várias dicas que a gente pode fazer junto com as crianças, mesmo com as famílias, quem quiser fazer na casa das famílias, e colocar também o nosso planejamento, aqueles códigos alfanuméricos da BNCC para entregar para nossa coordenação. Inclusive, eu vou deixar o esqueleto do nosso planejamento aqui abaixo da descrição do vídeo para vocês poderem baixar e fazer junto comigo este planejamento. Então, gente, se você já gostou do tema, não esqueça de compartilhar este vídeo com a sua colega, sua amiga aí de trabalho, para vocês fazerem este planejamento juntos, uma auxiliar a outra aí com a semana do carnaval. E não esqueça também de dar o seu like e, claro, se inscrever para receber todas as novidades. Então, vamos para a tela do computador, que a partir da nossa BNCC é que vem o nosso planejamento. Então vamos lá, gente. Eu já estou aqui na tela do meu computador. Então nós vamos deixar duas páginas abertas, né? Uma delas é esse esqueleto de planejamento. Por que eu digo que é esqueleto? Porque a partir dele você vai ter uma noção do que você vai fazer. Porque eu já até inclusive comentei em outros vídeos que normalmente as nossas coordenadoras, elas disponibilizam para nós um modelo padrão, né, que a escola gosta, que trabalhe, né, com aquele modelo de planejamento. Então, por isso que é bem esqueleto mesmo, é para a gente saber da onde nós vamos partir o nosso planejamento. Então, o que tem esse esqueleto? São atividades, né, de todos os dias da semana. E aí tem os campos de experiências, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esse aqui é para educação infantil. É claro que este planejamento que nós vamos fazer, você pode utilizar também para as outras séries, principalmente para as séries iniciais do ensino fundamental. É só você adaptar e colocar os códigos alfanuméricos de acordo com a BNCC. Hoje nós vamos fazer focado em educação infantil, mas se você quiser buscar os códigos alfanuméricos, eu tenho um vídeo que eu vou deixar até o link desse vídeo aqui na descrição, né, aqui abaixo. Dá uma olhadinha como você encontrar os códigos alfanuméricos e também fazer um planejamento para a educação, para o ensino fundamental, bem tranquilo. Eu vou deixar aqui, depois vocês podem clicar, tudo bem? E a outra página que a gente precisa deixar em aberto, é claro, é a nossa BNCC. Já expliquei em outro vídeo como encontrar a BNCC, né? Como a gente mexe aqui, é no mesmo vídeo, inclusive. Nós vamos aqui buscar a etapa, né, da educação infantil. Então, vou colocar aqui. Por quê? Para ficar mais fácil, já deixar abertinho a hora que eu for fazer o meu planejamento. Deixa eu baixar aqui até aqui, né? Isso, aqui já começa os códigos alfanuméricos. Então, observe, gente, aqui, ó, os campos de experiência, o eu, o outro e o nós. Cada coluna dessa aqui é a etapa que está a criança. Então, por exemplo, aqui são os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. De acordo com a idade, é o código que você vai colocar. E de acordo com o campo de experiência que a gente vai trabalhar, é o que você vai colocar também. Então, você vai descendo, ó. Aqui já é corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. E a gente vai descendo, ó. Fala, pensamento e imaginação. Todos continuam lá nas colunas de forma separada, né? E aí aqui, ó,
aqui é outro campo de experiência, ó, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? E vai indo, né? Continuidade, pronto. Então, a gente vai partir daqui para a gente fazer o nosso planejamento. Vou voltar lá no comecinho, certo? Então, assim, gente, a gente sabe que a educação infantil ela é muito dinâmica. Então, nós não vamos fazer coisas muito compridas, coisas que vão demandar muito tempo, porque eles se distraem muito fácil, né? Muito fácil. Então, a gente precisa fazer coisas dinâmicas e que, ao mesmo tempo, a gente sabe que vão diverti-los e vão ensiná-los também. Na segunda-feira ou no primeiro dia da semana, o que nós vamos trabalhar? A gente precisa trabalhar com eles a compreensão do carnaval. Porque muitas famílias a gente sabe que não comemoram o carnaval por questões religiosas, mas a gente precisa também trabalhar com todos os alunos de uma forma, né, igual, não é igual, mas assim, de uma forma que a gente inclua todos os alunos sem preconceitos e mostrar essa nossa festa típica, que não tem como fugir, né? O carnaval tá aí, ele é super falado, mostra na televisão, mostra em todos os lugares. Então nós precisamos mostrar, né? Fazer com que eles compreendam que o carnaval, ele é uma festa muito antiga. Não é uma festa que começou de ontem para hoje, né? E a gente precisa mostrar isso para eles. E que mantém, apesar de ser muito antigo, existem alguns elementos antigos e que tem até os dias de hoje, certo? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar exatamente isso para as nossas crianças. Claro que de acordo com a faixa de idade, então se for educação infantil ou fundamental, é a maneira que você vai explicar para eles. Então a primeira coisa, explica para o seu aluno o objetivo do carnaval. Por que a gente comemora o carnaval? Mostre a história, mostra o porquê que o carnaval começou, por que ele perdura até hoje, quais são os objetivos da comemoração do carnaval. A gente pode passar vídeos para eles também, explicando sobre essas origens ou simplesmente falando. Pode passar slides, aí vai de acordo com a sua disponibilidade, o que a escola também fornece para vocês. Mas uma explicação rápida também é o suficiente. Existem diversos vídeos na internet. Eu vou disponibilizar alguns links aqui também que vocês podem passar para as crianças, né? Aqui mesmo no YouTube, para vocês poderem passar para eles compreenderem um pouquinho dessa origem, né? Do carnaval, por que acontece tudo isso. Depois que você explicou para os seus alunos sobre essa origem, sobre o objetivo, você vai perguntar para os seus alunos o que eles sabem. Sabe aquela história do conhecimento prévio? Deixa eles falarem, né? Deixa a imaginação vir, né? Pergunte o que eles sabem, quais são os elementos que fazem parte do carnaval. Sabe, o que eles têm na cabecinha deles, o que eles acreditam que permanece de antigamente até hoje. Então a gente espera, né, que os alunos eles reconheçam que o carnaval ele é uma tradição que é muito antigo, mas que algumas das suas características elas permanecem até hoje. Né? A gente pode trabalhar noções de continuidade e de mudança. Então, sabe aquelas fotos que a gente mostra, olha como era antes e como é agora? Então, também a gente pode trabalhar a tradição, o significado, né, de tudo isso e também a importância desta festa para nós, para nossa cultura brasileira. E é muito interessante porque a gente vai percebendo que cada um conhece, né? Cada um conhece da cultura, o que acontece dentro das famílias, para a gente poder sentir também como trabalhar o restante da semana. Como eu falei,
muitos acreditam, né, é a festa religiosa, é a festa da carne, é tudo isso. Então a gente tem que também sentir o que a família passa para a criança em relação a isso, para saber como abordar também o restante da semana. Aí a gente pode, depois que conversar com os alunos, mostrar alguns elementos do carnaval, né? O que eles conhecem? Eles já falaram várias coisas do carnaval e você mostra os elementos. Vai ter no vídeo, mas você pode ter coisas de repente dentro da sua sala, né, que já representam o carnaval também. Depois de toda essa conversa, você mostrando, você vai fazer o primeiro elemento super clássico, que é a máscara de carnaval. A máscara de carnaval tem toda a história, né, da máscara. Eu vou disponibilizar aqui para vocês também no blog, para vocês baixarem a história da máscara, para poder ler, estudar e explicar para eles. E a partir daí, vocês vão construir com eles uma máscara de carnaval. E, claro, com a construção dessa máscara, eles têm que fazer com que eles compreendam o porquê que essa máscara existiu, da onde ela surgiu, o que aconteceu para ela estar aí no carnaval nosso e até hoje existir. Você pode fazer essa máscara com vários materiais. Você pode fazer com cartolina, com folha de sulfite, e aí de repente você pode colocar aquelas fitas para ficar mais assim, durar mais, né? Você pode colocar também EVA, que eu gosto muito de fazer com EVA. Por quê? Porque ele é mais maleável e dura um pouquinho mais. Então, você faz a máscara, coloca o elástico, as crianças vão pintar, vão desenhar, então é muito bacana. A partir daí, nós vamos pegar e vamos colocar no nosso planejamento aqui. Nós vamos vir aqui na BNCC. Para a gente poder fazer uma máscara com as crianças, é claro que os bebês, eles não vão conseguir, a gente não vai conseguir ter uma aula dessa. Então, eu costumo, né, eu gosto mais a partir de 4 anos aqui e 5 meses. Então, nós vamos buscar onde trabalhar, qual campo de experiência que a gente trabalha quando a gente conversa de tudo isso. Por quê? Nós já conversamos com eles, eles explicaram, falaram os conhecimentos prévios, contaram, então eles tiveram uma sequência lógica, né, de histórias e vão confeccionar uma máscara. E aí nós vamos buscar aqui na nossa BNCC qual que é o código alfanumérico para colocar no nosso planejamento. O primeiro que eu encontrei aqui, olha só, é esse aqui, crianças pequenas, olha. Campo de experiência, o eu, o outro e o nós, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Então, a gente vai selecionar, botão direito, copiar, nós vamos lá para o nosso PL e nós vamos vir aqui, ó, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e vamos colar. Qual que é o campo de experiência? Vamos voltar lá para a gente poder copiar, ó, campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, botão direito, copiar e colar, tudo bem? E aí, aqui, ó, nós vamos colocar tudo que eu expliquei, tudo bem? Então, eu vou acelerar o vídeo. Agora nós vamos voltar lá na nossa BNCC e verificar se existe mais algum código. Por quê? A gente só conversou sobre a manifestação e interesse. Então, nós temos que agora verificar, né, sobre essa coisa de movimento, mexer, né? Vamos lá. Aqui, olha. Esse aqui, ó. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem. Esse aqui pode ser um, a gente pode verificar se tem mais, né? Copiar, vamos lá, colar. Que na verdade, onde eles vão expressar livremente? Quando eles pintarem, quando eles fizerem a máscara da maneira deles. Mas claro que nós vamos estar ali sempre auxiliando. Não é totalmente livre, né? Mas eles já estarão se expressando. Então, ó, então aqui outro campo de experiência.
Essa é a primeira parte, é a parte da segunda-feira. Então, nós já fizemos, certo? E aqui vamos arrumar. Fizemos a nossa máscara. Agora nós vamos para terça-feira, tá? Então, vou abrir aqui a minha BNCC novamente. O que nós vamos fazer no outro dia? Nós já explicamos sobre o carnaval e iniciamos aí a confecção de máscaras. Na terça-feira é um outro dia maravilhoso que eles adoram. Por quê? Nós vamos construir junto com eles fantasias. Então, no dia 1, nós vamos construir máscaras. No dia 2, construção de fantasias. Qual o objetivo, gente? A gente tem que estimular a criatividade deles. Nós vamos mostrar também conceitos de cores, né? Diferentes materiais. Nós vamos ajudar na autoestima das crianças, né? Nós vamos colocar aí exemplos positivos. Tudo isso porque nós vamos trabalhar em conjunto, tá? Quais os materiais que nós vamos usar? Nós vamos usar TNT, vocês podem fazer de uma cor só para todos, mas pode ser colorido por ser carnaval. A gente pode usar retalho de tecido, cola de tecido, ou então até cola quente, lantejola. Então depende do que você tem, como eu falei, a disponibilidade que você tem ali no dia, tá bom? Então, o que nós vamos fazer na nossa atividade de construção de fantasias? Primeiro, nós vamos questionar os nossos alunos, né? O que eles desejariam ser ali por um dia? O que você quer ser? O que você gostaria de ser? Sei lá, profissão, heróis, animais. Deixa que eles falem, gente. Deixa as crianças falar, extrapolar a criatividade, pensar o que eles quiserem ser. Espera, deixa eles conversarem, a gente falar, aquela interação com o grupo. Agora, né, depois que eles falarem tudo, você vai propor para as crianças, né, utilizando esses materiais que eu acabei de falar, para criar as próprias fantasias. Por quê? Vocês viram que eles acabaram de se estimular, né, pensando o que eles gostariam de ser? Pois é, então com esses materiais que nós vamos falar, que eu acabei de falar, eles vão construir o que eles quiserem ser, o que eles desejarem ser. E aí nós, enquanto professores, nós vamos ajudar as crianças a colarem os enfeites, a fazer essas fantasias. Então, gente, a gente pode fazer de repente na casa da gente já ter uma base, né? Deixar um colete meio que pronto ali para ficar fácil. E de repente você leva e a criança só, né, decora do jeito que ela quiser, se você achar melhor, né? Você pode fazer de repente essa atividade como momento de aula, ali aquele momento da aula, ou então, de repente, para fazer na casa do aluno, tá? Por quê? Porque daí a família participa, como eu falei lá no início do vídeo. Então é bacana quando a gente traz a família perto, né? Uma maneira da família estar perto. Depois que a fantasia estiver pronta, você vai sempre elogiar, valorizar o trabalho do seu aluno. Por isso que eu falei do objetivo, que é a autoestima, né? Pode fazer um desfile com eles ali de fantasias. Então, gente, coloca música para as crianças, elas vão se divertir muito com as fantasias, né? E aí, nós vamos colocar isso no papel. Vamos lá. Ótimo, agora nós vamos para o outro dia. Então, já fizemos máscara, fizemos a fantasia. Agora nós vamos para o terceiro dia, que eu coloquei como quarta-feira. Então, vamos voltar lá na nossa BNCC para a gente verificar o que a gente pode fazer na quarta. Gente, quarta-feira é um dia muito legal. Deixa a fantasia que você fez na escola, né? Não leva para casa, porque nós vamos utilizar nesse dia. Nós vamos fazer uma atividade de mímica. Vou explicar para vocês como que funciona, tá?
O objetivo da atividade de hoje é comunicação, é ajudar com que a criança crie um vocabulário, aumentar mesmo esse vocabulário, construção de frases, de palavras, é ajudar com que ela melhore a sua expressão, comece a falar com mais clareza, se expressar com mais clareza, ter mais criatividade, construção melhor de textos, tanto oral quanto escrito naqueles dos maiorzinhos, tá? Então, o que nós vamos usar hoje? Aquelas fantasias que nós usamos ontem, tanto o caderno quanto o lápis, se for para o maior, tá bom? Os pequenos a gente pode usar folha para vocês colocarem em portfólio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar hoje uma criança por vez. E nós vamos pedir primeiro para ela fazer mímicas. Então, todo mundo tem que prestar atenção nela. Olha só que bacana. E aí, ela tem que falar qual fantasia que ela fez para os colegas. Então, através das mímicas, e os colegas têm que adivinhar, né? E se eles não adivinharem, aí esse colega que está fazendo a mímica precisa tentar explicar com as palavras e responder perguntas dos colegas apenas com sim ou não. Então, ele não vai falar, eu sou um super-herói, eu sou o super-homem. Não. As crianças, elas vão falar, você voa, você trabalha em hospital, e quem está fazendo a mímica só pode falar assim, sim ou não, sim ou não. Não pode dar a resposta fechada, certo? E aí as crianças vão tentando adivinhar. Então, é muito legal. Quando as crianças são maiorzinhas, por exemplo, das séries iniciais, depois que você fizer essa atividade, né, você pode solicitar para as crianças escreverem uma frase, né? Ou então, de repente, se for maior ainda, um texto contando o motivo que escolheu essa fantasia. Então, para a educação infantil, você pode fazer de forma oral, né? Ele vai contar por que escolheu essa frase, essa fantasia, e para os maiores pode ser através de textos. Então, você já começa a trabalhar ali a produção textual. Muito legal, né, gente? Então, agora nós vamos colocar aí no nosso planejamento esta atividade. Então, vamos lá. Quinta-feira, o penúltimo dia da semana, né? O que nós vamos fazer hoje? Então, o objetivo da aula de hoje é para a gente mostrar para os nossos alunos as diferenças culturais do nosso carnaval. Eles precisam perceber que cada região, né, do nosso país é um jeito diferente de comemorar o carnaval. Porque a gente precisa mostrar para eles valorizarem, né, a cultura de cada local. Então, a gente precisa refletir sobre o carnaval e conhecer os ritmos diferentes, né, que existem aí, de ritmos diferentes de música, certo? Então, vamos anotar os materiais que nós vamos utilizar hoje. Nós vamos usar músicas, imagens do carnaval em diferentes lugares do Brasil. Então, você pode utilizar tanto revistas, né, imagens impressas, slides, como vocês preferirem, que for mais fácil aí no trabalho da escola de vocês. Então, tragam de casa já a imagem pronta, né? Ou então, se as crianças forem maiorzinhas, vocês podem pedir para eles também trazerem, pesquisar na casa, trazer para ficar mais fácil. Ou se os pequenininhos também, se você achar conveniente, peça para eles trazer. Então, a gente vai organizar um texto e nós vamos resumir para eles, né? Mostrando essas diferenças daí do carnaval no Brasil. Então, nós vamos explicar que Recife é de uma maneira, que lá no Rio Grande do Sul é de outra maneira, que no Sudeste comemora o carnaval de outra maneira, e explicar essas diferenças culturais no Brasil, mostrando com as fotos, né, para visualmente eles olharem, observarem.
Aí nós vamos mostrar as fotos para eles, vocês vão questionar sobre o que eles já vivenciaram do carnaval, como a gente falou lá no primeiro dia. Pergunta se eles já participaram de blocos de carnaval, né? Destaque as diferenças para eles deste carnaval. Fala esse modo característico de comemorar o carnaval. Ótimo, conversamos sobre isso. A partir disso, nós vamos construir um painel com as imagens, juntamente com as crianças. Então, mesmo que a gente mostre slides para eles, é importante que as crianças tragam figuras ou você traga figuras para a gente montar um painel com as imagens diferentes. Então, você pode montar, se você achar legal, com as regiões, né? E coloca um cartaz para cada região, ou então você divide um cartaz, né? E coloca as 5 regiões e vai separando e monta este cartaz com as diferenças aí, né? Do carnaval de cada região. Então, vamos colocar aqui no nosso planejamento. Gente, olha só, aqui eu vou colocar um outro objetivo de aprendizagem que eu achei que cabe bastante aqui, olha, este aqui, tá? Eu achei que cabe bastante. Então, a gente pode adicionar sim aqui na quarta-feira, porque trabalha exatamente, ó, criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música, né? Então, eu achei que ficou bem encaixadinho aqui. E aqui, ó, é o corpo, gestos e movimentos. Eles também trabalham, né, os gestos aí. Então, fica bem mais completo, certo? Pra gente colocar aqui. Então, é assim, gente, a gente vai fazendo o nosso PL e vai sempre complementando. Como eu já falei em outros vídeos, por vezes a gente trabalha várias habilidades, né? Vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no mesmo dia e a gente pode repetir em outros dias, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar dois campos de experiência na mesma atividade, tá? E outros objetos de aprendizagem e desenvolvimento, ok? Na quinta-feira foi isso. Agora nós vamos para o último dia de aula. Sexta-feira nós vamos finalizar aí a nossa semana. Lembrando, gente, que isso aqui é uma ideia, é uma base. A partir dela é que você vai adaptar, ajustar mesmo a sua vida aí na sua sala de aula, a sua realidade, tá? Cada um tem uma realidade. Às vezes você não tem aquele material, mas você pegou uma dica aqui que você pode usar na sua sala de aula. Então, adapta o material que você tiver, a atividade que você quiser. Você pode também mudar os dias. De repente, quer colocar uma atividade que eu falei para pôr na sexta, quer pôr em outro dia? Põe em outro dia. Então, como eu falei, é a realidade de cada professor, tá? Aqui é para a gente ter ideias, uma base. Lembrando que nada é engessado, né? Então, ó, nós vamos para o último dia, chama Serpentinas aos Céus, na sexta-feira. Então, nós vamos trabalhar com material de papel crepom. Nós vamos fazer aquelas tirinhas para parecer serpentina, sabe? Quando a gente corta assim picadinho para parecer serpentina. Então, nós vamos trabalhar o que com essa atividade? Coordenação motora,
cálculo matemático, tanto orais quanto escrito. E nós vamos também resolver problemas, tá? Nós vamos também ajudar com que eles esperem a vez. Sabe aquela ansiedade que eles não esperam nunca? Pois é, hoje o objetivo é trabalhar isso também. Além das noções de distância e contagem. Como que vai ser a nossa atividade? Nós vamos fazer uma linha, tá? No chão, onde as crianças vão ficar. Então, distante da primeira linha, você vai fazer uma outra linha e depois uma outra ainda mais distante. E aí você vai colocar as crianças sobre a primeira linha. E aí você vai desafiar as crianças a jogar suas serpentinas o mais longe que elas conseguirem, muito longe. Ao final disso, todo mundo já jogou a serpentina delas, você vai, junto com as crianças, você vai contar quantas serpentinas ficaram na segunda linha e quantas ficaram na terceira linha. Olha aí, você já está trabalhando quantidade, tá vendo? Você pode pegar uma fita métrica, se você achar legal também medir, né? Para ver quantos metros a serpentina ficou uma da outra. Aí você também já está trabalhando a noção aí do espaço, centímetros, metros, tudo isso. Então, gente, quando é educação infantil, você vai fazer o cálculo oral com eles, né? As crianças você pode representar da forma que você achar mais legal. De repente, você pode representar com cadeira, com mesa, com materiais maiores mesmo, né? Com os alunos do ensino fundamental, você pode continuar trabalhando com a fita métrica mesmo, do jeito que você achar melhor. Para os maiores, você pode ajudar ali a escrever no caderno, né? E aí é com você, tá? Você vai propor, o importante é que você trabalhe a relação ali de quantidade, distância, tudo isso que eu falei para vocês. Então, no final, gente, cada um pega a sua serpentina e vai brincar. Você coloca uma música de carnaval e pula, brinca com eles à vontade. Então, nós vamos colocar aí no papel para finalizar. Gente, é isso, é o nosso planejamento da semana inteira, tudo bem? Então, se vocês quiserem esse planejamento, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero. E aí vocês depois põem eu quero e a gente conversa, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, gente, que ajuda muito o canal a crescer, tudo bem? Um grande beijo, tchau, tchau!